Fala galera, eu acabei que eu montei a menguia, já botei o parafuso, a pá, esqueci de fazer o endpoint sem o parafuso da menguia para não ter nenhum problema de armar sozinho. Eu vou tentar explicar o endpoint só sem fazer realmente no L, que é muito fácil. Vocês vão fazer o seguinte, tá? Vocês vão entrar na tela do Servo Setup Travel. Vocês vão no Travel do Total, tá? Vamos lá, Travel do Total. Vocês vão baixar, todo mundo diz para poder ela começar a fazer o endpoint com 50% em ambos os lados. Eu começo com 40%, tá? Por quê? Já fiz um endpoint de um amigo meu com 50% começando. Quando fiz o endpoint para cima, ele foi certinho até uns 80 e pouco, 90, ele armou. Quando eu fiz ele para baixo, eu comecei a subir, ele chegou até 150 e não armou o endpoint para baixo. Eu fui descendo então, vi que não estava certo, eu fui descendo, quando ele passou de 42, o L armou sozinho e estava num Aurora. Então Total Hold não funciona quando se perde endpoint, nada funcionava. Ainda bem que o L estava no chão, ele armou a 2000 RPM, graças a Deus tinha um espaço. Ele ficou ligado há uns 3 minutos, a gente meio que quebrando a cabeça como é que ia fazer ele desarmar. E no Aurora, qualquer comando que você dê, você tem aquela opção de All Servos Hold In ou All Servo Hold No. Então a gente resolveu, meio que quebrando a cabeça, a gente deu um All Servo Hold Yes. Quando deu All Servo Hold Yes, ele no RX ele abortou a função do Total também, fazendo ele desligar. Só que foi um meio sufoco ver o L a 2000 RPM meio que no chão, girando e sem a gente meio que poder fazer nada, meio que quebrando a cabeça. Por quê? O mínimo estava armando em 42. Como eu comecei em 50, quando eu desci do 50 para baixo, ele se perdeu e ele armou sozinho. Então eu peço para que todo mundo comece em 40 e não em 50, tá? Você vai fazer o seguinte: você fez o seu travel em 40% ambos para cima como para baixo, 40, certo? Você vai ligar o seu rádio como está ligado agora e vai pôr o stick todo em cima. Lembrando que tem que estar a curva reta, 0,25, 50, 75, 100, certo? De total. Tem que estar, faz essa curva. Se você já voa com uma curva meio que diferente, desfaça essa curva em modo normal e faça ela meio que retilínea. Ligou seu rádio com o stick no máximo, sabendo que está em modo normal em curva total de 0 a 100, tá? Você vai ligar o motor do seu L, que no caso, esse Pro, tem uma série de duas, ligada nas duas meio que baterias, uma aqui e outra fica aqui embaixo, certo? Ligou no ESC do L. Ele vai armar com o stick no máximo, tá? Quando ele entender que o stick está no máximo, ele vai entrar em modo de programação. Ele conta as 12 células, que já está meio que configurado no ESC Castle para isso. Ele vai meio que contar os 12 bips e vai meio que parar. Quando ele parar, você está com o stick todo em cima. O que você vai fazer? Você vai chegar nessa opção do Travel do Total de cima e vai subindo. Sobe ela devagar porque ele tem um certo delay para o ESC entender, tá? Você vai subindo, vamos supor que eu estou subindo rápido porque ele não está ligado, mas você vai subindo meio que devagar. Vamos supor, geralmente em 88, 89, você vai subindo, quando chegar numa, ele vai fazer pip, ele faz aquele trem, que faz o ESC da Castle. Quando ele fez esse trem, você volta um ponto, voltou para 87, baixou o stick inteiro. Ele vai fazer um prim, vai entrar no modo de programação com o stick embaixo. Mesma coisa,
você vai subindo. Lembre-se de configurar a chave Total Hold no rádio. Se der algum problema, você bate a chave, tá? Você vai subindo, essa porcentagem que está em 40 também, subindo, geralmente é lá para 80 e pouco também. Quando ele tiver em 80 e pouco, ele fizer o prem de novo do Castle, é porque está armado. Você volta um ponto e pronto. Seu endpoint está configurado. Você desliga o motor, tá? Desliga o ESC. Desliga seu rádio, ok? Liga de novo. E aí sim você liga seu back do L, liga o L normal e liga o seu meio que motor, meio que para voo. Ele vai meio que contar as 12 células e vai fazer o blip blip que tá pronto o ESC para você meio que começar a voar. Aí você bate a chave Total Hold, vai para a área que vai voar, desbate a chave e vai voar tranquilamente. De 30 usuários que me perguntam coisas todos os dias, mais ou menos uns 25 usuários não sabem nem o que é endpoint de ESC, tá? Eles não fazem. E quase todos nunca tiveram queda nenhuma por causa disso. Quando você configura o ESC sem o governo e fixa os endpoints no rádio de curva de Total, isso é muito importante. Eu mesmo já, em 2.700 meus, eu troquei, não lembro, do HV160 da versão 1 para 2 e eu mesmo esqueci de fazer endpoint. Ele voava tranquilo, eu só meio que configurava o ESC certinho do meu jeito e ia. 2 vezes o L meio que apagou meio que o motor no alto. Eu consegui salvar na autorrotação, a outra ele meio que apagou, estava a favor do vento, ele embicou, não teve muito o que fazer não e quebrou a parte mais chata, que é o frame, por causa dos endpoints. Por quê? O rádio e o ESC ele tem que entender o que é o máximo de stick e o que é o mínimo de stick. Todo mundo pensa que não, mas o rádio sabe o que é o máximo e o que é o mínimo. Sim, o rádio sabe, mas o ESC tem que saber, para o motor saber o que é o máximo, o que é o mínimo. Se você não faz esse endpoint, você cai, por exemplo, nas 2 vezes eu estava fazendo um tick-tock meio que lateral, muito rápido. O motor apagou quando eu estava de dorso e até meio que descobrir, eu meio que quebrei a cabeça muito tempo. Por que ele apagou? Olhei 3GX, software, bateria e tudo. A conclusão foi o log. Eu fui ler o log do Castle e vi que em todas as posições, tanto a do hold como a posição no stick mínimo, se não me falha a memória, é no input stick channel. Ele estava a mesma posição do hold, por exemplo, estava numa porcentagem menos 130. E no stick embaixo ele estava na posição menos 129, menos 130 também. Então ele se perdia, ele não sabia qual era o endpoint, e ele caía que o mínimo ele entendeu como se fosse um hold do L. Ele matou o L no alto. Por isso eu falo para todo mundo, não esqueça de fazer o endpoint de forma nenhuma. Revisando, ligou o rádio com o stick no máximo, o treble lá em 40%, 40% em ambos os lados, 40%, ligou no máximo, ligou o ESC. Ele vai contar as 12 células porque é um 600 Pro, ele voa com 12S. Vai contar as 12 e vai ficar parado. Você vai subindo de 40 até ele fazer o prem. Quando ele fez, volta um ponto atrás, baixa o stick inteiro. Entrou no modo de programação do endpoint de baixo. Vai subindo de 40 de novo até ele fazer o trem. Suba devagar que tem um delay entre o rádio e o ESC, tá? Quando fez, baixou um ponto, ok? Seu treble está feito do ESC, o endpoint está pronto. Desliga o ESC,
desligo o back, claro, desligo o rádio, ligo o rádio de novo e está pronto para voo, ok? Agora vamos configurar o ESC aqui. Se não me falha a memória, eu não olhei, mas se é um 600 Pro, ele vem com HV80. Vamos dar uma olhada. Sim, é um 80. Vamos programar o cabo da Kestrel, tá? É o cabo da Kestrel Link via software. Você vai usar um Note, você vai usar um notebook. Como é um NET, é pequeno. Você vai baixar o programa Kestrel Link, ok? Você vai abrir esse programa da Kestrel Link, tá? Enquanto ele abre, você vai ligar a ponta do cabo USB no netbook, ou no seu notebook, ou no seu iPad, ou no seu Android, em qualquer lugar que tiver o programa funcione o Kestrel, tá? Vamos esperar abrir o programa do Kestrel. Esse netbook é meio lento, eu não uso ele, eu só uso um Note, mas como está mais prático para poder colocar um vídeo meio que para vocês, vou fazer no net mesmo. Ele vai abrir, vamos esperar abrir. Abriu o programa do Kestrel Link, tá? Ele mostra o verde que a conexão USB está legal, só que o status da conexão mostra em vermelho. Por quê? O cabo não está ligado ainda, ok? Deixa eu tentar colocar com a mão só a câmera e explicar meio que para vocês como funciona. Vocês vão configurar o ESC com o cabo do Total, que vem do ESC, tá? Esse cabinho que vem do ESC, que eu já embuti ele, você sabe que é o cabo que vai para o Total, esse primeiro aqui. Você vai tirar esse cabo do Total, vamos tirar ele aqui. Eu não botei cola quente por causa disso, que eu sabia que eu ia configurar primeiro ainda. Tirei o cabo do Total, certo? Verifiquem se realmente é o cabo que está vindo do ESC, tá? Vocês vão ligar o cabo do Total nessa plaquinha. Essa plaquinha, ela te indica, em cima dessa luz vermelha que não está dando para ver, qual é o lado positivo e negativo dessas três pontas. Aqui eu estou vendo que o lado negativo é o lado direito. Então, eu vou ligar no cabo do Total o negativo. Com uma mão só fica difícil. O negativo do lado direito, como pede. Tentar fazer com uma mão só. Se não der, eu boto a câmera aqui. Bom, não dá. Vou pôr a câmera aqui, de frente para o L. Ok, vou tentar subir a câmera aqui um pouco para vocês verem melhor. Subir a câmera um pouquinho. Vou fazer o cabo do ESC aqui perto para vocês conseguirem ver. O cabo do ESC está aqui. A câmera ainda está baixa. Deixa eu tentar subir mais um pouquinho ela. Ok, agora vocês conseguem ver. O cabo do Total está aqui. O cabo do Kestrel Link está aqui. Vou ligar com a polaridade certa. Ele tem escrito nele negativo com positivo. Está ligado o cabo do Kestrel no Total, certo? Agora vamos, sem medo, ligar o ESC nas 12S do L. Pô, mas não tem medo do L... não tem como o L meio... ela que disparar sozinho? Não. Primeiro que você não precisa ligar as 12S junto. O ESC você pode alimentar ele só com 6S só. É mais um motivo. Ele não vai meio que disparar porque o cabo do Total que vai no 3GX, que faz já armar o motor, ele está ligado no cabo da Kestrel Link. Então ele não vai fazer armar o motor, certo? Vamos ligar o seu ESC, tá aqui. Vamos ligar na bateria. Sem medo, ok? Tá ali. Armei. Esse L tá em série no ESC, não nas baterias. Então, não podemos, só vamos conseguir fazer isso ligando as 12S ao mesmo tempo, tá? Vamos ligar. Vamos ver como é que liga esse Pro aqui. Vamos lá. Vamos ligar uma 6S primeiro. Sem medo, vamos ligar as duas 12S. Se vocês perceberem, a luz do Kestrel Link está acesa vermelha. Quando eu ligar, ela vai meio que piscar, ok? Vamos ligar.
ligamos, fez o plug in, sem medo. Se vocês olharem, a luz do Castle Link fica verde e vermelho piscando, tá no modo programação. Vamos lá. O Castle estava aberto, o software, ok? Ele está me mostrando que tem uma versão de atualização para o ESC, porque a versão de atualização do programa no PC eu já fiz. Vamos lá. As luzes agora do programa, as duas estão acesas verdes. Vamos na guia software, ok? Vamos lá. O software está com a versão 3.27 ainda, versão muito antiga do ESC, tá? Ainda faltam duas na frente, que é a 4.02 beta. Então, vamos atualizar o firmware. Pode atualizar para 4.02, que ela está perfeita. Dá um update firmware, ele vai começar a baixar pela internet e vai jogar para dentro do ESC a versão mais nova dele, ok? Tá fazendo. Passo 2, ele está atualizando o ESC. Vamos lá. Esperando um pouquinho. Ok, ele fecha e abre de novo, sem problema nenhum, ok? Vou abrir o software da Castle em tela cheia para poder ficar melhor, ok? Tela cheia. Eu sempre vou no login primeiro dele, tá? Só um instante que o meu celular está tocando, ok. Você vai, eu sempre dou um clear log data para poder apagar todo o log dele antigo para a gente começar a fazer do zero. Dei um clear, tá apagando. Logo, tá sem log nenhum o ESC, vamos começar do zero. Os próximos voos a gente lê o ESC. Vamos nas opções inteiras. Total, primeira opção. Vamos lá. Primeiro erro do ESC que está configurado aqui. O ESC está configurado em modo avião, é do jeito que ele vem. De forma alguma deixe essa opção acionada. O modo avião, ele pode se perder e entrar sem soft start. Logo, já vi muita gente em modo avião perdendo menguia, perdendo os dentes da menguia, porque quando bate a chave do idle, ele entra com o motor inteiro direto, sem o soft start. Logo, mudou de avião para helicóptero, ok? Vamos lá. O Total Type, muita gente usa ele como governo. O modo governo eu uso mais em nitro. Eu acho que elétrico, o Fixed Endpoint, o voo sem o governo é um voo muito mais agressivo. Ele responde muito mais rápido, só que como todo mundo sabe, o tempo de voo ele diminui em 30 segundos, em 40 segundos, tá? Então, fazendo Fixed Endpoint, o que você está fazendo? Você está falando para o L que as curvas do motor você vai fazer no rádio e não nessa aba de baixo aqui do governo, enquanto você quer de RPM 30%, 70% e 100%. Quem usa o Governor Mode, se você clicar, o governo, você faz as três curvas aqui no governo, tá? Uma opção importante, quem opta por usar o modo governo, vai setar a RPM que quer em 30% de motor, em 70% e 100%. Por exemplo, 100, o 600 Pro, eu acho que o máximo para o governo trabalhar é 2100 RPM. Ok, uma ótima coisa. Lembrando, se botou o ESC Castle no modo governo, no rádio não pode fazer curva de motor sem ser curva flat. Ele vai ficar louco como se o carro estivesse engrenando a primeira e segunda. Modo governo é curva flat no rádio. Você bota uma curva de idle 1, não sei qual é o seu gosto, bota um idle 1 de 80% flat. 80% flat vem a ser o quê? 80% na posição 0, 80% na 25, 80% na 50, 80% na 75 e 80% na posição 5, que seria 100.
E no idle 2 faz uma curva de 95% flat, tá? Eu faço 100% flat, mas a RPM é uma RPM alta, aqui no 700, por exemplo, o meu é 100% flat, com o motor Align 530 kV, ele bate quase 2.800 RPM, é muita coisa, então geralmente eu não vou com 100% flat, abaixo um pouco, ou vou com 100% flat e abaixo o passo do L, para não se tornar uma bomba. 100% flat, 2.700 RPM, 2.800 com passo em 13, você começa a ter pico de amperagem, ela começa... Bom, não vamos entrar nesse mérito, senão a gente não acaba o vídeo. Aqui a gente vai botar no Fix Endpoint. Fix Endpoint, a gente vai fazer a curva que a gente quiser no rádio, e não no ESC, ok? Primeira opção que não está habilitada erradamente, que tem que habilitar. Auto Rotation Enable. Você tem que habilitar a auto-rotação dele. Se tiver que tirar, você está fazendo uma auto, se você tiver que tirar meio que da auto, se ele entrar com um soft start muito lento, você não vai meio que conseguir salvar ele da auto. Então ele já entra com a RPM meio que fixada para te salvar de uma auto, ok? Duas opções. Initial Spool Rate é o que? É o soft start do L. O quão lento ou quão rápido vai armar o L quando você ligar. Eu geralmente deixo em médio, deixo em 4, 5, tá? Nem tão lento e nem tão rápido. Opção Head Speed Change Rate, embaixo. É como se fosse a troca de marcha da cabeça dele, o quão rápido ele vai meio que trocar quando você der passo. Eu uso sempre high, eu uso sempre a opção 8, tá? Ele fica muito melhor o voo. Isso vai de cada um, mas eu acho uma boa opção, ok? Sempre fiz a tela, vou lá no Update e clico. Ele manda as configurações para o ESC, ok? Então, tá salvo. Próxima tela, Break. Você não pode mexer em nada, ok? Você não pode e ele nem deixa. Opção Cutoff, ok? Vamos lá. Auto Lipo. Eu gosto... Tem gente que bota quanto tem de voltagem o helicóptero. Eu gosto de deixar Auto Lipo para ele contar as 12 células quando você liga o L. Os 12 barulhos que ele faz é que ele está contando as 12 células, ok? Eu deixo em Auto Lipo sempre. Auto Lipo 3,2. Tem gente que aumenta para 3,4 para ele não descer muito a célula, para não cortar só em 3,2. Eu não subo isso não, eu deixo em 3,2 porque o meu voo é cronometrado. Eu não deixo ele cair de 3,7 ou 3,8 de jeito nenhum. Então quase eu não uso isso. Voltagem Cutoff Type. Sempre Soft Cutoff. Sempre. Não mude isso. Opção importantíssima. Current Limiting. Disable. De jeito nenhum deixar como está. Sempre deixar no modo insensitive. Não é modo sensitive, é modo insensitive. O que é isso? Ele vai esperar, se der um pico de amperagem, ele é um ESC de 80, ele só vai desarmar em soft start se der um pico maior que 140 ampere. Se você não deixar isso, ele bater um pico de 80, ele vai desarmar o L. Essa é a opção mais importante que tem no ESC da Kestrel. Por favor, se vocês discordam de mim, por favor, postem as suas opiniões. Para mim, o mais importante da configuração do Kestrel é o Current Limiting. Sempre é o insensitive. No caso do HV80, ele só vai até 140, tá? No meu Current Limiting, do ESC do 700, é um HV160. Então, o insensitive dele é 280. Logo, você tem uma margem muito maior para ele não desarmar em pico de amperagem, porque 280 já é uma amperagem muito alta. Então, isso você não pode errar de jeito nenhum, ok? Current Cutoff Type, Soft Cutoff. Sempre tudo em soft, ok? De novo, dá um update
o ESC está configurado com o novo Current Limiting, que isso é a principal. A opção motor, eu não mexo nas 3 opções, eu deixo ele todo em médio asterisco de fábrica. Eu mexo na opção do motor Align Stock, ele vem 12 kHz. Eu mudo para o Outrunner Mode, ok? Eu prefiro voar todos em Outrunner do que você faz uma frequência errada e você errar na configuração do seu ESC, ok? Opção outras, Other, Power on Beep, ok, deixa ele Enable para ele te avisar via Beep. Se eu baixar a chave do stick do rádio, está muito tempo ativo. Não tem mais opção, o log a gente já zerou, software está atualizado, ok? Desligando o ESC, vou botar aqui, botar a câmera aqui, desligar o ESC para não haver problema nenhum, desliguei a série do ESC, desligar o cabo Kestrel do Total, tentar subir a câmera só para vocês verem melhor, mas eu sei que vocês já entenderam, mas estou fazendo um vídeo bem legal, eu tirei o dia hoje inteiro para fazer isso. Então, tirou o cabo do Total, sem a bateria, ok? O que você vai fazer? Voltou seu ESC, vai voltar seu ESC, o cabinho do Total, para o 3GX, onde fica o cabo do Total, ok? Acho que já deu para entender bem do Kestrel, isso vale para todos os Kestrels, tá? Só esses valores ela de Current Limiting que muda, só que sempre lembrar em botar Insensitive, botar modo L e não avião, para não perder a main gear, como eu já vi, ele entrar sem soft start, ok? E basicamente no ESC é só isso. Agora eu vou fazer o setup do L inteiro, o passo 0, centralizar meio que bailarina, vou fazer o tracking com o pitch gauge digital, isso eu acho que todos sabem, né? E vou para a parte do 3GX via software, tá? E vou meio que mostrar todas as telas passo a passo e todos os parâmetros para que o 3GX fique muito melhor do que você fazer o modo meio que manual, que é você apertar o botão 2 segundos, ver o reverso, empurrar o elevator 2 segundos, ver o reverso tanto do elevator como de aileron, ok. Eu vou fazer isso e vou fazer via software na versão 1.2 e vou explicando tela por tela quais os parâmetros que você tem que acertar. Tem 4 parâmetros que 2, principalmente o ganho do elevator e o ganho do aileron, você tem que setar ele em 100% cravado. Isso é uma coisa que você não meio que consegue meio que de primeira, mas tem uns lances que, como eu vou falar aqui, como é que você meio consegue chegar nessa meio que configuração ideal. Após isso, quem conseguir voar um L feito o ESC via software e um 3GX bem configurado, como eu vou explicar, via software, você vai voar um outro tipo de L. O L vai estar muito mais travado, vai estar muito mais na sua mão. Não vou falar que é quase igual um microbeast, tá? Um microbeast, sem dúvida, é muito melhor. Só que um 3GX bem feito é um 3GX. A Align não ia fazer nada modo genérico para que voasse de qualquer jeito. Um 3GX bem configurado, eu tenho uns 5 Ls com 3GX e uns 3 com microbeast. Os 5 Ls com 3GX, eles são completamente cravados o voo. Eles não tendem a lugar, eles não tendem de elevator, eles não tendem para o lado, eles não tendem para frente. Você sobe ele no stick, ele para no alto. Você faz uma meia lac manobra muito precisa, com muito ganho de passo, por exemplo, ele não escapa a cauda de jeito nenhum. Aí todo mundo fala, mas o 3GX ele não segura a cauda. Ele não segura a cauda porque você faz a configuração normal, de você apertar os 2 segundos e fazer o limite para a esquerda e direita. Via software, você tem muito mais parâmetro para o 3GX para configuração de cauda. Você tem o anti-torque compensation para cauda, igual o
O microBiz, quando você dá um passo meio que positivo rápido, ele dá um passo positivo na pá de cauda junto, para ela não sair. Então, são opções que ninguém sabe, por isso falam mal do 3GX. Eu sou um que graças a Deus, sei configurar via software o 3GX com a Amiga, com a ajuda de vários amigos do fórum também. E todos os meus Ls são completamente perfeitos, e quem voa eles, muita gente do eVoo que eu conheço, sabem que os Ls são muito bons, entendeu? Eu vou partir para a parte do 3GX via software. Eu só vou trimar todo o L agora, rapidinho, e vou para o 3GX, já com passo zero, mínimo e máximo feito pronto, ok?